Oi, bom dia. Eu, Stephanie e Fernanda, da turma 300, falaremos para vocês hoje sobre os prismas, explicaremos seus elementos, classificações e tipos de base. Mas afinal, o que são prismas? São sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais. Para sua definição no espaço tridimensional, são necessários um plano alfa, um polígono paralelo ao plano e uma reta R concorrente a ele. O conjunto de segmento de reta paralelos a R, que tem como extremidades o polígono e o plano, formam o sólido que conhecemos como prisma. Prismas podem ser classificados em dois: o prisma reto, que possui arestas laterais perpendiculares à base, e o prisma oblíquo, que possui arestas laterais oblíquas à base, cujas arestas laterais não são perpendiculares à base. Elementos do prisma. Observe a figura a seguir, na qual estão destacados os elementos de um prisma. Observe que o polígono é a figura ABDG. Diagonal é o segmento de reta cujas extremidades são dois vértices, mas que não pertence a uma face, como por exemplo os elementos DE que formam a diagonal desse prisma. Temos um prisma oblíquo em 3D, onde dentro dele contém um triângulo retângulo em vermelho, mostrando corretamente a sua diagonal. Esse prisma em 3D mostra e facilita corretamente a visualização da diagonal dele. Arestas são os segmentos de retas formados pelo encontro entre duas faces. No prisma da imagem abaixo, são elementos de arestas o segmento AB, AD e DF. Pontos de encontro entre duas arestas. Na figura abaixo, os pontos AB e GH nos mostram 4 vértices contidos nesse prisma. Faces laterais. As faces laterais de um prisma são os polígonos que não são bases. Um exemplo na imagem ao lado é o polígono ABCE. Note que suas faces laterais de um prisma sempre são quadriláteros. Note também que, em razão de os segmentos de retas que partem de AB, DG, até o ponto alfa serem paralelos e pelo fato de o próprio polígono ser paralelo ao plano, as faces laterais do prisma são paralelogramas. Bases. A figura formada no plano é congruente do polígono AB, DG. Essas duas figuras são chamadas de bases do prisma. Esse prisma ele é contido com uma base quadrangular, porém temos outros 3 tipos de bases: a base triangular, pentagonal e hexagonal. Faces são os polígonos que limitam o prisma, as bases e as faces laterais. AC, FD é um exemplo de faces e DF, HG é um exemplo de faces laterais. Podemos concluir que nesse trabalho vimos 2 classificações existentes em um prisma: o prisma reto e o prisma oblíquo. Os elementos de um prisma: vértices, arestas, faces laterais, o diagonal, que é o triângulo retângulo contido dentro do prisma, as faces e a base. E os 4 tipos de bases de um prisma: prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. As fontes que usamos foram os materiais didáticos fornecidos pelo professor e os sites foram Mundo Educação, Brasil Escola e Toda a Matéria. Beijinhos! Oi galera, eu me chamo Roberta. E eu sou a Rafaela, e hoje iremos falar sobre o princípio de Cavalieri. O objetivo desse vídeo é conhecer seu conceito e sua aplicação na matemática. Vamos lá então? No século XVII em diante, muitos matemáticos estudaram a esfera e suas propriedades. Estabeleceram um método para determinar volumes e áreas, conhecido como princípio de Cavalieri. Cavalieri foi um matemático que se dedicou aos estudos dos sólidos geométricos. Algo que intrigava era o volume desses sólidos. Para calculá-lo, ele buscou comparar os sólidos com outros sólidos, cujo valor já era conhecido. Com isso, ele percebeu que por mais que o formato dos sólidos geométricos sejam diferentes, o volume dele é o mesmo. Se a altura é a mesma e se toda a secção feita por sólidos, a área deles é a mesma. Parece confuso, né, gente? Então vamos mostrar de uma maneira mais visual.
Na imagem, é possível perceber dois prismas com formatos diferentes e mesma altura. O primeiro deles é um prisma de base quadrada e o outro é um prisma de base pentagonal. Ao realizar a secção desses sólidos com o plano A, é possível perceber que eles formam regiões com formatos diferentes. Porém, o princípio de Cavalieri diz que, se essas regiões sempre possuírem o formato igual, então o volume desses sólidos geométricos também será o mesmo. A partir disso, é possível desenvolver a fórmula para o cálculo de volume de prismas, que é volume igual a AB vezes a altura. Vamos praticar então? Segue o seguinte exemplo. Calcule o volume de um prisma hexagonal, cujo lado da base mede x e sua altura 3x. Note que o x é um número dado. Inicialmente, vamos calcular a área da base para em seguida multiplicá-la pela sua altura. Para isso, precisamos saber do apotema de hexágono, que corresponde à altura do triângulo equilátero, que é A igual a x raiz quadrada de 3 dividido por 2. Lembre-se que o apotema é o segmento de reta que parte do centro geométrico da figura e é perpendicular a um dos seus lados. Logo, AB é igual a 3x vezes x, raiz quadrada de 3 dividido por 2, que dá AB igual a 3, raiz quadrada de 3 dividido por 2, x sobre 2. Por conseguinte, calcule-se o volume do prisma pela fórmula. Volume igual a AB vezes H. Descobrimos o valor do AB, agora vamos multiplicar pela altura. Volume igual a 3 dividido por 2, x sobre 2, raiz quadrada de 3 vezes 3x. O resultado, então, é volume igual a 9, raiz quadrada de 3 dividido por 2, x sobre 3. Questão número 2. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem uma dimensão em centímetros, demonstrada na figura. Será produzida uma nova lata, com o mesmo formato e volume, de tal modo em que as dimensões de sua base sejam 25% maiores das latas atuais. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Sabendo que o volume da lata é igual ao produto das três dimensões, volume igual a 40 vezes 24 vezes 24. Volume igual a 23.040. Por outro lado, as dimensões de sua base vão sofrer um aumento de 25%, então multiplicaremos 24 por 1,25 para encontrar a nova medida. 24 vezes 1,25 é igual a 30. Seja H a nova altura, então, volume igual a 30 vezes 30 vezes H igual a 23.040. 900H igual a 23.040. H igual a 23.040 dividido por 900. H igual a 25,6. Sabendo que a altura era de 40 e agora é de 25,6, então, ao realizar a divisão, 25,6 dividido por 40 é igual a 0,64. Isso corresponde a 64% do valor da altura anterior. 100% menos 64% é igual a 36% de redução. Então, a alternativa certa é a letra D, 36%. Portanto, podemos concluir que os estudos sobre sólidos geométricos trouxeram avanços na maneira de se calcular e descobrir volume e área de esferas até hoje. Obrigado pela atenção, pessoal! Bom dia, estudantes! Hoje aprenderemos sobre as pirâmides e suas principais características. Boa aula e bons estudos! Pirâmides são poliedros formados pelos segmentos de reta que ligam um polígono a um ponto fora do plano que contém esse polígono.
Pirâmides são um conjunto de segmentos de reta com extremidades em um polígono e em um ponto fora do plano que contém esse polígono. Sendo assim, as pirâmides não são exclusivamente de base quadrada, como as encontradas no Egito. Elementos de uma pirâmide: as pirâmides compartilham alguns elementos com os prismas e possuem alguns elementos próprios. São eles: base, polígono usado na definição da pirâmide, face, qualquer polígono observado em uma pirâmide, face lateral, faces de uma pirâmide que não são sua base, arestas, segmentos de reta formados no encontro de duas faces, arestas laterais, arestas formadas pelo encontro de duas faces laterais, atestas da base, lados da base da pirâmide, vértices, pontos de encontro de duas ou mais arestas, vértice da pirâmide, ponto fora do plano que contém a base da pirâmide. Na figura a seguir, é o ponto V, altura da pirâmide, distância do vértice da pirâmide até o plano que contém sua base, secção transversal, intersecção de uma pirâmide com um plano paralelo à sua base. Assim, essa intersecção é um polígono semelhante à base da pirâmide, apótema. Em uma pirâmide regular, apótema é a altura de uma face lateral. Pirâmides regulares são aquelas que cumprem estas duas condições. A base é um polígono regular. A projeção ortogonal do vértice é o centro desse polígono. Os resultados dessa definição são: todas as arestas laterais possuem a mesma medida, todas as apótemas possuem a mesma medida, todas as faces laterais são congruentes. Nomenclatura das pirâmides: a nomenclatura da pirâmide ocorre de acordo com o polígono de sua base. Alguns exemplos: pirâmide triangular, base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, base é um quadrado. Pirâmide pentagonal, base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, base é um hexágono. Pirâmide heptagonal, base é um heptágono. Pirâmide ortogonal, base é um octógono. Classificação das pirâmides: pirâmide reta. A projeção de seu vértice coincide com o ponto que tem a mesma distância dos vértices do polígono da base, o centro geométrico do polígono. Pirâmide oblíqua. A projeção do vértice não coincide com o centro da base. Pirâmide regular. É uma pirâmide reta e sua base é um polígono regular. Observação: um polígono é regular se, e somente se, todos os seus lados possuem a mesma medida e todos os ângulos internos são congruentes entre si. Olá, como estão? Tudo bem? Hoje venho apresentar um jogo que eu e meu colega criamos. Um jogo que, além de exercitar a mente, é super divertido e desafiante. O que vamos precisar para o jogo? Precisaremos de 3 cones, 2 dados e um tabuleiro. Mas se você quiser, não vai ser preciso um tabuleiro. Ok? Como funciona o jogo? Funciona assim: são postos os 3 cones em cima do tabuleiro e se joga os 2 dados. Conforme o resultado dos dados é feito o cálculo do volume do cone. Quem terminar o cálculo primeiro tem direito de escolher o mico para seu adversário. Talvez imitar uma galinha fosse engraçado. Ah, mas não sei a fórmula para calcular o volume do cone. Pontinho. Vamos supor que nos dados caíram os números 2 e 6. O primeiro dado se chama raio, é o segundo altura. Então vamos fazer o cálculo e ver quem termina primeiro. Pronto, agora todos nós já sabemos brincar. E aí vai ter coragem de jogar e correr o risco de pagar o mico? Eu vou, quem vem? Obrigado por ficarem até o final do vídeo. Vocês são incríveis. Trabalho feito por
Nathan Rocha, Johnny Souza, com as vozes de Tiozão do Whats. E aí, pessoal, tranquilo? Vou apresentar para vocês hoje sobre os poliedros de Platão, certo? E é isso aí, bora lá. Pessoal, poliedros de Platão. Então, poliedro de Platão. Para ser um poliedro de Platão, ele deve ter 3 requisitos. Isso seria, todas as faces possuem o mesmo número de lados. Isso seria o quê? Se o formato é triangular, todos os lados devem ser triangulares. Se o formato é pentagonal, todos os lados seriam pentagonais, certo? E assim por diante. 2. De acordo de cada vértice, parte o mesmo número de arestas. Isso seria o quê? Se um lado parte 3 números de arestas, o outro lado também deve partir o mesmo número, certo? Aí, também, a terceira vale a relação de Euler. Isso seria o quê? O número de vértices mais face igual aresta mais 2. Ou conhecido como vamos fazer amor a 2, né? Certo. Existem apenas 5 poliedros de Platão. Isso seria o tetraedro, o hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Tendo o tetraedro 4 lados, hexaedro 6 lados, octaedro 8 lados e o dodecaedro 12 lados, né? E o icosaedro 20 lados, né? Todos os 5 conhecido mais como Todd, aquele famoso conhecido, né, achocolatado. Todo mundo já provou, todo mundo já, né, teve essa experiência. Então, e é isso aí. Pessoal, aqui para finalizar, vamos lá. Tenho 2 exemplos aqui, um que é poliedro de Platão e outro que não é, né? Temos 2 poliedros, um que é de Platão, outro não, né? Temos um cubo e uma pirâmide. Bora lá. Temos 3 exemplos, certo? Os 3 exemplos aqui. O primeiro, todas as faces possuem o mesmo número de lados. Vamos ver aqui se possui. O de Platão aqui que confirmamos. Vamos ver se ele possui o mesmo número de lados, né? Temos 1, 2, 3, 4. Aqui na frente, 1, 2, 3, 4. Atrás aqui também temos 4 lados. Aqui passou, certo? Aqui, já na pirâmide, não irá passar, pois temos 4 lados na base e na parte de cima temos um triângulo. Temos uma parte triangular, né? Que seria 3 lados aqui. Já não passaria pela primeira. Aí vamos pela segunda aqui. De cada vértice parte o mesmo número de arestas. Aqui temos 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Aqui já na pirâmide teríamos aqui 1, 2, 3. E em cima aqui, na parte superior, temos 1, 2, 3 e 4, né? Então já não passaria também pela segunda. E aqui no cubo, vale a relação de Euler. Certamente vai valer, pois ele é um convexo, né? Então, vale a relação e com isso ele é de Platão. Já a pirâmide não seria.